Há por aí muitos textos a explicar a diferença entre o A com H e o A com acento grave. Aliás, eu já escrevi alguns deles, mas hoje eu queria não só explicar essa diferença, mas também tentar escavar um pouco mais fundo e tentar perceber por que razão erramos tanto neste ponto. Então, o A com H é uma forma do verbo haver. Por exemplo, há 3 cadeiras naquela sala. É com H, não há grandes dúvidas, e o A com acento grave é uma contração da preposição a com o artigo definido a, e fica a. Por exemplo, eu vou à procura, ou eu vou à cidade. Pronto, aqui não há grandes dúvidas e a explicação é clara. O problema é que o erro continua a aparecer muito. E aqui é que eu vos vou convidar a escavar um pouco mais fundo e a tentar perceber o que é que se passa aqui. Por que razão é tão fácil errar na ortografia do A? Olha, o que aconteceu ao A com H em expressões temporais, por exemplo, há 3 anos, ou há muitos anos, ou há 5 dias, ou há 3 horas. O que aconteceu aqui foi um fenómeno que os linguistas chamam, e é um palavrão isto, gramaticalização. O que é a gramaticalização? É quando uma palavra normal, um verbo, um nome, se transforma numa peça da gramática da língua, por exemplo, uma preposição, uma terminação de uma palavra. Isto já aconteceu, por exemplo, com o verbo haver, só para dar um exemplo, o verbo haver foi gramaticalizado nas terminações do futuro simples. Quando eu digo amarei, amarás, amará, estou a usar umas formas verbais que têm origem muito antiga, isto foi na altura da transição entre o latim e o português, em amar, ei, amar, as, amar, a. Isto juntou-se e aquele verbo haver no final tornou-se uma parte do verbo, da flexão verbal. E o mesmo está a acontecer com o a em expressões como há 3 anos. Isto já não é uma forma do verbo haver, na verdade. O nosso cérebro linguístico transformou isto numa espécie de preposição para indicar que o que vem a seguir é uma expressão temporal. E é por isso que, por não ser já uma forma verbal real, que quando falamos no passado, esta forma verbal não passa em geral para o passado, a não ser que tenhamos muito cuidado ou que haja um revisor que vá lá atrás corrigir. Se eu dissesse ontem, ele já lá estava, eu deveria dizer agora havia 3 horas. Mas não, quase sempre nós vamos dizer há 3 horas. Ele já lá estava há 3 horas. Este há é uma partícula que já não é bem uma forma verbal. E o cérebro dos falantes faz isto, como fez com o futuro simples, que foi pegar no verbo haver, está agora a criar uma proposição com base naquele há. E uma das formas como nós vemos que isto já não é bem a forma verbal que era, é pensar que nós podíamos substituir aquilo pelo verbo existir. Quando eu digo há 3 cadeiras naquela sala, também posso pôr existem 3 cadeiras naquela sala. O problema é que com expressões temporais isto já parece não funcionar muito bem. Eu digo há 3 anos eu fui a Londres, vamos imaginar. Se eu disser existem 3 anos eu fui a Londres, a coisa já não parece fazer sentido. Há aqui qualquer coisa estranha. Portanto, aqui já estamos numa fase diferente do uso desta palavra. Olha, isto não quer dizer que não se escreva com H na mesma, escreve-se com H na mesma. Só que lá dentro do nosso cérebro, como aquilo já não é bem uma forma verbal, já se está a transformar noutra coisa, temos muita dificuldade, e por isso é que o erro é tão comum em acertar na ortografia, porque confundimos aquele A com a contração da preposição a e do artigo a. Há uma confusão ortográfica criada por uma mudança linguística que já é bastante profunda e já é relativamente antiga. E é por isso que erramos tanto nisto. Há 3 anos é com H, a tua procura é com A acento grave.